5 coisas que você não sabia sobre o Grau. Se vocês curtirem esse vídeo, eu posso trazer uma parte 2 em breve. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Grau. Então se você quiser comprar Gralats pra ajudar o jogo, você pode comprar aí. Vai me ajudar a fortalecer essa parceria, vai ajudar o jogo também a crescer cada dia mais. Antes de ir pro vídeo, eu quero dar um salve para os membros do canal aí. Salve pro Void, que virou membro Gold aí, salve pro Knight, novo membro, salve pro Arthur, novo membro também, salve pro Anderson, que é membro Gold, salve pro Everton, salve pro Like, membro Gold também, salve pro Célio, salve pro Toboladão e um salve pro O Soroviano. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aí. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Número 1, o Grau tem história. Bem, bora lá, né, pra um quesito que é bem discutível ainda, né? O Grau tem história, mas não é bem uma história fixa dentro do Grau Online. É dentro do Grau Adventure. O Grau Adventure seria tipo um sucessor espiritual do Grau, né? Eu diria que sim. O Grau Adventure, pra quem não conhece, é praticamente a primeira versão do Grau Online. Aquilo lá praticamente foi a base para eles pegarem aquele mapa e transformar em online. Então, a história do jogo, bem resumidamente, já que eu fiz um vídeo de história, se vocês quiserem dar uma olhada, é só vocês irem nesse vídeo aí. A história do Grau é basicamente funciona da seguinte forma: começa uma guerra de 10 mil anos, foi começar há 10 mil anos atrás. Certo dia, vários guerreiros invadiram a casa de uma família e mataram um pai e uma mãe. E essa mãe escondeu os 2 filhos, um dentro do armário e o outro debaixo da cama. Os guardas viram um choro de criança e foi verificar debaixo da cama. Pegou a mãe e cortou a cabeça dela. Pegaram essa criança e transformaram ela no rei. A outra criança que estava presa dentro do armário acabou virando o protagonista do Grau Adventure. Se liga na cena inteira aí para vocês darem uma olhada.
Lágrimas de Hera. Tears of Hera, colecionado como uma moeda muito cara. Algumas informações dela se tem no Banco do Grau. Uma moeda muito cara, valiosa e rara. A maioria que portam a mesma são os gnomos. Hera, na mitologia grega, é a esposa de Zeus, considerada a rainha dos deuses. Cara, como vocês podem ver, o Grau tem muitos elementos bem interessantes que dá para se explorar. E as Lágrimas de Hera é um desses elementos que eu acho sensacional. É uma coisa que eles podem dar pista dentro do game pra gente formar uma lore de história, uma linha temporal com uma história. E as Lágrimas de Hera, como eu acabei de ler pra vocês, é uma moeda que os gnomos usavam, né? Uma moeda de troca. Não sei exatamente para que eles usavam, mas se vocês quiserem saber profundamente sobre as lágrimas, vocês podem ver esse vídeo do Palisson que ele fez há um tempinho atrás sobre as Lágrimas de Hera. É um vídeo bem explicado, bem legal, muito intuitivo para vocês e educativo. Acho que vocês vão gostar bastante, né? E sabiam das Lágrimas de Hera? Fung Xin Yan é o personagem noob do jogo. Ele sempre reencarna muitas vezes na timeline, Adventure, Classic e etc. Se você perceber, em todo o Grau tem o personagem noob, que é esse personagem que é bem característico dos Graus. Sempre tem ele no início. Aparentemente, ele tá no jogo para salvar o Grau do desastre eminente, retratando como um personagem japonês por seu cabelo fazendo referência a Sumo. Ele é tratado como um herói, afinal ele sempre salva o Grau. Ele é totalmente fictício e criado pela empresa cujo coordenada o Grau. Quando você loga no Grau pela primeira vez, tem a sua skin, que é a do noob, né? A primeira skin que você vê é a do noob. E, mano, dá pra fazer um vídeo inteiro explicando a origem do Fung Xin Yan, né? Que é o nome original do noob. É bem interessante, dá pra tirar várias características dele. E você sabia que o noob era um herói? Praticamente ele quer salvar o jogo de um desastre eminente. Mas se vocês quiserem um vídeo detalhado e eu explicando tudo sobre isso, vocês podem comentar aí embaixo que eu posso fazer. Montes são skins? Aí tá uma dúvida que muita gente tem e muita gente não sabia. Sim, as montarias do Grau são praticamente skins. Vou dar um exemplo, galera. Existem 3 tipos de montarias e eu vou falar cada uma delas agora. A primeira montaria é a montaria comum, a 1P. A 1P tem velocidade comum. Diria que tem velocidade comum. Junto com as 1P tem as 2P, que também entram nesse quesito. As 2P sem speed, né? Tipo, existem 2 tipos de 2P. As 2P normal e as 2P com o speed elevado, né? Tipo o Tigre, que tem um speed muito alto. Mas enfim, existe então essa primeira categoria, que são as montarias comuns, que se encaixam as 1P e as 2P. Tem também a característica das montarias que tem o speed alto, como o Fulion, o Tigre e o Toy Dog, que são essas 3 que são as montarias que tem a velocidade alta. E o terceiro tipo de montaria são as montarias com ferradura, que vocês podem adicionar e elas ficam muito mais rápidas em si do que o normal. Mas enfim, as montarias são skins? Sim, são skins. Se você pegar o cavalinho noob e comparar ele com a capivara que veio recentemente, você vai ver que eles têm a mesma velocidade. Não muda nada, é a aparência que muda. Mas sim, eu coleciono do mesmo jeito porque eu gosto muito de colecionar montarias. É mais um vício meu, mas elas são skins, né? Mais pra você mostrar que você tem a montaria em si. Já a 2P normal, né? A 2P sem o speed elevado, ela também é skin, né? Se você pegar uma 2P como, por exemplo, a Fox, né? Essa 2P aqui, comparar ela com o Ornitorrinco, você vê que as duas têm a mesma velocidade. Agora já o Leão, ele voa na água, né? Ele tem um diferencial em si, né? Ele já não é só uma skin. Agora se você pega o Tigre, o Leão e o Toy Dog são apenas skins. Realmente são skins, tem o mesmo speed. Se você testar ambos os 3, você vai ver que eles são os mesmos e tem o mesmo speed sem ferradura. Agora se você colocar ferradura em ambos, você vai ver que eles têm também o mesmo speed. Não muda nada, né? É basicamente a mesma coisa, que nem o teste que eu fiz, Toy Dog versus Fulion. Você vai ver que os dois têm a mesma velocidade. É só você dar uma olhada nesses vídeos que eu fiz aí de comparações.
Mas obviamente, se você colocar ferradura, você vai ver sim uma diferença. Como entrar no Golden Gates? É óbvio que não dá pra entrar no Golden Gates, mas dava pra entrar, acredito eu, no Adventure, e era da seguinte forma: Midas, Helm ou Golden Gates é possível entrar conseguindo os 4 cálices ou 4 grau, que fazem referência ao Santo Grau. Juntar os 4 cálices, Red Grau, Vulcão em Big City, Green Grau, Forest Minda, Blue Grau, Castelo Zorb, em algum lugar ao sul de Barbord, e Yellow Grau na igreja de Barbord, você vai acabar se deparando com monstros em uma cidade dourada ao entrar. Quando você entra no Golden Gates, você se depara com uma cidade completamente dourada, e cada grau você encontra num lugar específico do mapa. É óbvio que hoje em dia não tem como você encontrar esses graus sagrados. Eu acredito que era no Adventure que você encontrava eles. E aí, quantas dessas curiosidades vocês sabiam e quantas vocês não sabiam? Comenta aí embaixo. Se for o vídeo, galera, valeu, falou e até a próxima. Fui!